Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Suspeitos de grilagem de terra presos pela polícia podem ajudar a esclarecer caso Marielle. Se parte dessas pessoas, ou uma ou duas, tiverem algum envolvimento na investigação da Marielle, eles serão ouvidos, terão oportunidade de falar ou não. Museu do Videogame itinerante atrai uma legião de fãs de jogos eletrônicos. Quando eu era menor, eu ficava o dia inteiro nos fliperamas. E teus pais não reclamam disso? Reclamam, mas videogame faz bem. E uma tarde no Pão de Açúcar. A nossa equipe foi conferir um dos cartões postais mais famosos do mundo, que continua encantando turistas do mundo inteiro. Re lindo, genial todo. Hermoso, hermoso, divino. Very good experience. Não saia daí, a gente volta já. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. A gente começa esta edição falando sobre a investigação das mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A polícia e o Ministério Público acreditam que as prisões realizadas nesta terça-feira pela Operação Intocáveis possam ajudar a esclarecer os assassinatos ocorridos em março do ano passado. Entre os 5 presos está o Major Ronald Pereira. Ele é suspeito de liderar uma milícia investigada por grilagem de terras em Jacarepaguá. A polícia não descarta a participação do policial na morte de Marielle. A investigação sobre as mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes ganhou mais um capítulo. Agentes da Polícia Civil realizaram uma operação na Zona Oeste e prenderam 5 suspeitos de agir em grilagens de terras na região. Um desses suspeitos é o Major Ronald Pereira. Ele é acusado de chefiar essa quadrilha. Segundo a polícia e o Ministério Público, ele pode estar envolvido na morte de Marielle e de Anderson. Todos esses presos serão ouvidos na expectativa de que possam colaborar em outras investigações. A gente não descarta de nenhuma forma a participação nos crimes da Marielle. Também a gente não pode afirmar nesse momento, porque essa operação visou a exatamente desarticular essa organização criminosa que atua em Rio das Pedras e adjacências. Se parte dessas pessoas, ou uma ou duas, tiverem algum envolvimento na investigação da Marielle, eles serão ouvidos, terão oportunidade de falar ou não. Marielle e Anderson foram mortos no dia 14 de março do ano passado. A polícia acredita que a grilagem de terras possa ser um dos motivos das mortes. O vereador Marcelo Siciliano, que é considerado um dos suspeitos do crime, já prestou depoimentos e negou a participação. Ele postou um vídeo em suas redes sociais criticando as investigações que são comandadas pela Delegacia de Homicídios. Tudo mentira. Cidade de Deus nunca tive briga com a Marielle, Curicica nunca tive voto, nem briga com a Marielle. E aí ele fala que eu mandei matar o meu ex-colaborador Alexandre Cabeça porque ele sabia demais, ele sabia da morte da Marielle. O crime dele já foi desvendado. Ele morreu porque chamou a mulher de um miliciano de prostituta e drogada. E o crime dele custou R$3.000. As pessoas já estão presas e denunciadas pelo crime. Mas isso não veio à tona, isso não veio na mídia. Por quê? Por que insistem em falar mal do meu nome o tempo todo? Porque eu continuo dentro dessa trama mentirosa e as coisas que são descobertas não são postas à tona. Não vou permitir que suje meu nome, nunca. Eu tenho uma história de vida e ela tem que ser respeitada. Na coletiva do Ministério Público, jornalistas perguntaram se havia relação do vereador Marcelo Siciliano com a quadrilha presa. A promotora disse que não há nenhum indício. Nessa investigação, não há ainda indícios de participação da pessoa que você falou, do Marcelo Siciliano, nessa investigação. E o bicampeão mundial de Just Dance, Diego San, é uma das atrações da 3ª edição carioca do Museu do Videogame Itinerante, que acontece em um shopping da zona norte da cidade. O evento vem atraindo uma legião de fãs ao local. Eles têm a oportunidade de se divertir com jogos modernos e de conhecer verdadeiras relíquias, como o primeiro console fabricado no mundo. Dedos frenéticos. Rostos estáticos. O videogame contagia, hipnotiza e, para alguns,
já virou vício. Você se considera um viciado? Sim, Perde quanto tempo jogando por dia? umas 4 horas por dia, 6 horas, depende muito do dia. E teus pais não reclamam disso? Reclama, mas videogame faz bem. Tu passa quanto tempo por dia jogando? Cara, eu parei, mas eu passava o dia inteiro. Quando eu era menor, eu ficava o dia inteiro nos fliperamas. E agora tu passa quanto tempo jogando? Ah, é pouco. Agora eu fico mais em computador, mas Mas o que é pouco? umas 4 horas por dia é pouquinho. Você acha isso pouco? Ah, é? Tem gente que passa mais de 12 horas por dia. Até 3 de fevereiro, os fãs dessa mania mundial vão poder se divertir de graça com os jogos mais modernos e conhecer outros bem antigos nesse shopping da Zona Norte do Rio, que recebe a 3ª edição carioca do Museu do Videogame Itinerante. O evento reúne cerca de 300 consoles de todas as gerações nesses 47 anos de existência dos jogos eletrônicos. A novidade deste ano é a Brown Box, que é a réplica do protótipo do primeiro console do mundo. A ideia da criação do Museu do Videogame surgiu em 2011 no Mato Grosso do Sul. Foi durante a discussão de um fã com a mulher dele que fazia faxina em casa. Ele é colecionador há muito tempo, colava os videogames na parede de casa. E um belo dia de faxina, ela deu um ultimato para ele. Ou você tira esses videogames e transforma em um negócio, ou vai sair de casa você e os videogames. E ele mostrou quem manda, realmente, que é ela, né? Então, a partir daí surgiu o Museu do Videogame Itinerante, que hoje roda todas as capitais do Brasil. Entre as relíquias do passado, os visitantes vão encontrar o Magnavox Odyssey, o primeiro console fabricado no mundo. Ele é de 1972. O telejogo Philco Ford, de 1977, que foi o primeiro game fabricado no Brasil, e o Nintendo Virtual Boy, o primeiro a rodar jogos 3D, de 1995. Outra atração permanente do Museu do Videogame Itinerante é Diego San, de Nova Iguaçu, bicampeão mundial de Just Dance. Os torneios são sempre disputados na França, país onde o jogo foi criado. Mas o Brasil é o que tem o maior número de jogadores no mundo e, por isso, o campeonato mundial desse ano vai ser aqui. Diego, que deu um tempo nas disputas, se prepara para voltar no ano que vem. Cada ano as regras são diferentes. Na época que eu participei, em 2014, eu participei do modo online, eu jogava em casa, eram 8 domingos direto e tinham 3 sessões por dia. Cada sessão durava cerca de 1 hora. Eu jogava 4 da manhã às 5, de 9 da manhã às 10 e de 2 da tarde até às 3. Eu jogava as 3 sessões e no final ele fazia uma soma de quantos pontos eu tinha feito. Sua vida profissional é agora em função do Just Dance? Do Just Dance. Desde janeiro de 2015, eu trabalho como garoto propaganda do Just Dance, já virei embaixador do Just Dance. E é uma coisa que eu gosto, né? Eu nunca imaginei isso. Eu larguei o meu emprego na época só para poder ganhar do torneio mundial e acabei mudando a minha vida totalmente. Você trabalhava com o quê? Eu trabalhava numa metalúrgica, no setor de qualidade, e larguei o emprego porque os meus amigos ficavam me dizendo: ah, você não me ganhava, você não era o bom, cadê você no ranking? No último dia, o evento também vai escolher o melhor do Just Dance que passou por aqui. Qualquer um pode participar. Basta chegar e dançar. É um concurso onde os 10 melhores classificados vão para a final no dia 3 de fevereiro, vão subir ao palco com a apresentação do Diego San e os 10 melhores vão competir para a gente descobrir quem que é o melhor carioca aqui que dança Just Dance 2019 aqui no Rio de Janeiro. Ele é um dos cartões postais mais famosos do mundo. Já foi visitado por mais de 45 milhões de pessoas. O bondinho do Pão de Açúcar completou 106 anos, esbanjando charme e oferecendo experiências inesquecíveis aos visitantes. A nossa equipe foi conferir as maravilhas do local e passou uma tarde turistando no Pão de Açúcar. A equipe da Rio TV Câmara já está aqui preparada para mais um turistando num dos pontos turísticos da cidade maravilhosa. E hoje nós estamos aqui na Urca para visitar o Pão de Açúcar. Mas é claro que antes de começar o nosso passeio, vão aquelas dicas importantes. Chapéu, protetor solar e, claro, muita água para se hidratar. Porque, afinal de contas, debaixo desse solzinho de 40 graus, todos os cuidados são importantes.
Mas então vamos para o nosso passeio, porque a movimentação aqui começa desde cedo, dura o dia todo e vai até a noite. Vamos lá? O bondinho do Pão de Açúcar foi o primeiro teleférico a ser implantado no Brasil e o terceiro no mundo. Um dos pontos turísticos mais visitados, o Pão de Açúcar recebe cerca de 1,5 milhão de visitantes por ano. E a nossa aventura no passeio do Pão de Açúcar começa aqui, ó, onde o bondinho sai da Praia Vermelha e vai até o Morro da Urca. Os bondinhos saem de 20 em 20 minutos e a capacidade é de 65 pessoas. A senhora já voltou quantas vezes? Umas 4. 4 vezes. Eu amo o Rio de Janeiro, eu amo o meu Brasil, aqui é lindo. A primeira viagem do bondinho da Praia Vermelha até o Morro da Urca são cerca de 227 metros de altitude e 538 metros de distância. O trajeto dura cerca de 3 minutos. Chegamos então na nossa primeira parada aqui no Morro da Urca. Vamos ver o que nos espera aqui, quantas emoções. No primeiro desembarque, chegamos à Praça dos Bondes, onde estão expostos o primeiro bondinho, que circulou em 1912 e faz o maior sucesso entre os visitantes. E o segundo bondinho, de 1972, que fez a parte do filme 007 contra o Foguete da Morte. Re lindo, genial todo. Hermoso, hermoso, divino, precioso. O cenário oferece a vista das mais belas paisagens do Rio. É possível contemplar a orla da Zona Sul, Pedra da Gávea, Cristo Redentor, Baía de Guanabara, Enseada de Botafogo, Urca, Niterói e Aeroporto Santos Dumont. E agora a nossa próxima subida é direto para o Pão de Açúcar. Vamos lá? A 396 metros acima do nível do mar, a estação Morro Pão de Açúcar oferece uma vista ainda mais deslumbrante. E os visitantes, é claro, se encantam com o passeio. It's a very good experience. Eu adorei. É a primeira vez, estou gostando muito, deslumbrado com essa vista maravilhosa e com todo o aparato que temos aqui no Pão de Açúcar em favor do visitante. Primeira vez que eu venho, sou carioca e a cidade é maravilhosa. Eu adorei e pretendo voltar. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.